Bom dia, queridos. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2016. Hoje nós chegamos ao capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo chega em Corinto. Então, vamos ler. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Bom, é bastante curioso saber que Paulo fabricava tendas. Por que isso é curioso? Porque me parece que na concepção cristã de hoje em dia, quem se dedica a ensinar o Evangelho está totalmente desautorizado a trabalhar em outras coisas. Há muitos que pensam dessa forma. Ou seja, de que alguém que ensina o Evangelho não possa ter uma outra profissão, a fim, inclusive, de não ser pesado para os irmãos. E se engana quem pensa assim. O próprio Paulo fabricava tendas e não é pouco nobre exercer uma determinada profissão, ainda que não seja a profissão que você mais ame, ainda que não seja aquilo que você deseja levar adiante para o resto da sua vida. Pelo contrário, quando você faz isso com excelência, com amor, e quando através dessa profissão você está bancando aquilo que você acha primordial, aquilo que você acha essencial, isso é muito nobre, isso é muito precioso. Então, veja que nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa. Quando eu era pastor de uma comunidade e eu recebia dela para me sustentar, pelo menos 70% dos meus custos eram pagos pela própria comunidade, eu me lembro de ter dito isso aos irmãos. Irmãos, contribuam com generosidade, contribuam segundo o que vocês propõem nos seus corações. Mas se algo faltar, se a gente não der conta de pagar as contas, fique tranquilo, porque está tudo certo. Porque eu já entendia naquela época que alguém que exerce a função pastoral tem que fazer o possível para não ser pesado para os irmãos. Tem que diminuir os gastos da comunidade o máximo possível, a fim de que ninguém se sinta pesado, carregado, a ponto de não haver harmonia, de não haver naturalidade, espontaneidade, ou de haver qualquer tipo de pressão sobre a vida dos irmãos, pressão essa desnecessária, causada por algo que pode ser substituído por algo mais barato, mais em conta. Paulo tinha essa consciência de que se precisasse, ele trabalharia, ele faria o que fosse preciso, para não ficar implorando ofertas
e para não ter um padrão elevadíssimo a ponto de que os demais irmãos se sentissem constrangidos a dizer não a ele. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Aqui nós já vamos ver outra situação. Silas e Timóteo descem da Macedônia e então Paulo se dedica exclusivamente à palavra. Opondo-se eles e blasfemando, no caso os judeus, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Justo os coríntios, né? Porque Corinto era uma cidade muito promíscua, muito leviana, muito adúltera. Era uma cidade que haviam bacanais, orgias sexuais, assim como quem toma um café da manhã, entende? Era uma cidade muito perversa na sexualidade, muito deturpada, com a alma líquida, por causa dessa abertura exagerada e sem direção a todas as viagens possíveis da sexualidade, a ponto de filhos terem relações com as suas próprias mães, a ponto de a cidade ser chamada como se fosse assim, era uma espécie de apelido da cidade, né? A cidade da sacanagem. Então, o nome da cidade se transformou em um verbo, corintianizar, significando fazer todo tipo de, desculpem a expressão, mas putaria, todo tipo de perversidade sexual. Bom, muitos dessa cidade ouvindo, criam e eram batizados. Para você ver como brota fé de corações e de lugares que a gente nem imagina. Versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho, que era procônsul da Caia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Quer dizer, os judeus tentaram levar para Galho, que era procônsul da Caia. Mas, diferentemente de Pilatos, Galho teve a postura de devolver para eles, dizendo: isso aqui não é comigo. Versículo 17. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, que tinha lá crido, né? E o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias,
por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acendeu. Mas despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Cristo é Jesus. O Apolo, então, é um outro homem bastante influente ali nas primeiras comunidades de cristãos. E eu não tenho conhecimento se há algum tipo de livro, nem que seja apócrifo, de autoria ou de suposta autoria de Apolo, mas o fato é que Apolo era um homem muito, muito inteligente, muito corajoso, muito cheio de autoridade espiritual do ponto de vista da consciência de quem foi chamado a ensinar, a pregar, a difundir, a anunciar o Evangelho por onde quer que passasse. E a eloquência de Apolo era muito parecida, não é? E a capacidade de ele explicar as Escrituras era bastante parecida com a de Paulo. A gente lê na carta aos Coríntios a ponto de alguns dizerem-se discípulos de Apolo e outros dizerem-se discípulos de Paulo. E Paulo chegar e acabar com essa divisão toda, dizendo: acaso Cristo está dividido, né? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Bom, é interessante, a gente vai vendo mais uma vez pessoas, veja como é recorrente isso nas Escrituras, gente de lugares que a gente nem imagina, crendo no Evangelho. Isso mostra pra gente o quanto nós não podemos desistir jamais das pessoas, no sentido de não nos negarmos a ensinar quem quer que seja, quem quer que esteja interessado. Entrar nos lugares aparentemente mais estigmatizados e mais mal falados da terra. Nós não podemos nos deixar desistir por causa das reputações, por causa das aparências. Porque há muitos que desistem das outras pessoas apenas por causa das aparências. Desistem porque o outro está num momento da vida onde está praticando o mal. Desistem porque olha para o outro e para os pecados do outro como sendo intransponíveis, reconhecendo assim que não conhecem o poder de Deus e não conhecem também a bondade da graça do arrependimento. Deus colocou e plantou no coração de cada ser humano a capacidade de se voltar do seu mau caminho, de fazer o contorno
e de voltar à sanidade e tomar decisões radicais, verdadeiras, na direção do bem. Não subestime a imagem e a semelhança de Deus plantada no coração de cada ser humano, por mais que esse ser humano esteja deformado pela sua história, pelo seu contexto, pelo seu passado, ou até mesmo pelo seu presente. A palavra de Deus, ela é cortante, ela é como uma espada de dois gumes, ela vai até a junção, até a separação da alma e do espírito. É muito profunda. A palavra de Deus é poderosa para transformar realidades. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós não podemos subestimar a força dessa palavra. A gente subestima ou porque a gente não foi impactado ainda por ela, e ainda o Evangelho é apenas uma informação e não uma fé profunda, visceral, totalmente entranhada em nós, ou porque nós subestimamos a graça que habita cada ser humano. Se Deus alcançou uma pessoa que perseguia a igreja, como foi o caso de Paulo, se Deus alcançou gente marcada pela maldade, pelo homicídio, pelo roubo, quanto mais Ele alcançará as pessoas que estão ao nosso redor, que talvez a gente não dê nada para elas. Talvez a gente não tenha perspectiva nenhuma a respeito delas. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Por isso eu não nego auxílio, orientação, aconselhamento. Eu não nego o Evangelho a ninguém.